Olá, tudo bem? Na live de hoje eu vou te contar como é que eu fiz para transformar um casamento cheio de brigas, de frieza, indiferença, em um casamento aí, ó, cheio de amor e respeito. Melhor do que na fase do namoro. O meu nome é Jaylee Goulart, eu sou palestrante na área de relacionamentos conjugais e todos os anos ensino a milhares de mulheres o caminho que elas precisam seguir para efetivamente terem paz, né, terem felicidade, amor e respeito no casamento. Só que embora hoje meu trabalho já atinja mulheres em mais de 34 países diferentes e minhas publicações no YouTube já atinjam mais de 2 milhões aí de visualizações por ano, nem sempre as coisas foram assim. Bem, eu venho de uma pequena cidade no interior do Mato Grosso. Meus pais se divorciaram quando eu tinha aproximadamente 10 anos de idade. Isso aí foi muito difícil para mim. Eu sei que o divórcio traz muitas dores e sofrimento para um casal, mas isso também abala muito a vida dos filhos. Como era só eu naquela época e meu irmão, hoje eu tenho mais 2 irmãs, eu tive de começar a trabalhar muito cedo. Com apenas 9 anos, como minha mãe trabalhava fora, trabalhava muito, muitas vezes até em 3 empregos, né, para a gente conseguir ter uma vida aí mais estável. Então eu precisei tomar ali um lugar em casa que era meio que dela, né? Ela não podia estar ali. Então eu cuidava do meu irmão, que era mais novo, e ajudava e fazia as coisas de casa, fazia o almoço, né? E na parte da tarde a gente ia para a escola. Eu era criança, né? Eu brincava ainda como criança, eu aproveitei muito a minha infância, mas paralelo a isso, eu também tive que assumir essas responsabilidades, porque a gente se ajudava, né? A minha mãe trabalhava, a gente se ajudava ali como podia. Bom, com 13 anos de idade, eu já consegui meu primeiro emprego, então eu queria muito trabalhar fora, né? Era um emprego num mercado assim, relativamente pequeno da minha cidade. E eu fazia de tudo um pouco lá nesse mercado. Eu lavava verduras e eu amava trabalhar, né? Era motivo de felicidade, de orgulho também, pois eu podia já comprar minhas coisas, né? Eu já estava ficando mocinha, então eu já tinha o meu dinheiro e também podia ajudar um pouco em casa. Depois desse mercado aí, nesse mesmo ano, eu me lembro que eu trabalhei numa empresa de informática. Já melhorei um pouquinho, né? Já comecei a melhorar as coisas aí. E aí depois disso, no próximo ano, com 14 anos, eu já consegui um emprego em uma empresa um pouco melhor, assim, sabe? Era uma madeireira grande, assim, na cidade, conceituada. E eu consegui um emprego através de uma grande amiga minha como secretária. Então eu era a funcionária mais nova dessa empresa. Esse emprego me deixou ainda mais feliz, porque já era um emprego, como eu disse, melhor, muito melhor do que eu já tinha conseguido antes. E o meu trabalho já era na parte administrativa, né? O que incluía, inclusive, algumas atividades financeiras. Eu me lembro que a minha alegria foi quando eu recebi meu primeiro salário nessa empresa e pude comprar um celular para mim. Isso mesmo, naquela época era uma coisa, uou, né? Então eu queria muito um celular e os celulares eram caros, né? Quase nenhuma adolescente da minha idade tinha, mas para mim era importante, pois assim poderia falar com quem eu quisesse, poderia falar com meu pai também, enfim. Eu sempre me dediquei ao máximo em meus empregos, ao máximo, né, do meu conhecimento eu me dedicava, pois precisava ajudar minha mãe em casa, né, e ter as minhas coisas também. Depois de um tempo, devido a mudanças políticas sobre a extração de madeira, essa empresa deu uma baqueada, sabe? E fechou parte dela. E nessa fechada aí eu tive que sair, com uma parte aí dos funcionários. E aí eu fui trabalhar em uma concessionária, né, da marca Yamaha, como secretária. Isso ocorreu quando eu tinha já uns 15 anos. Quando eu estava com 16 anos, o meu gerente foi demitido. E acabaram me oferecendo o cargo de gerente nessa concessionária. Essa concessionária era meio que um polo, sabe? Então tinha uma cidade um pouco maior, perto da minha, e essa era meio que uma extensão, onde eu ficava ali. Era tipo como eu posso dizer, um ponto, né, daquela outra concessionária maior. Então tinha ali esse gerente e eu, que ficava atendendo. Só que aí, como ele foi mandado embora,
eles ofereceram esse cargo para mim. Então, só tinha eu de funcionária nessa empresa. Vocês estão me entendendo? Eu era gerente, eu era tudo. Mas mesmo assim, eu era gerente, né? Então, para mim, com 16 anos, uau, foi uma experiência muito legal. E assim, o mais bacana que eu me lembro é que quando eles me ofereceram um cargo, eu cheguei em casa toda empolgada, falando com a minha mãe e etc. E falei, mãe, eu vou para a cidade maior, né, que era uma cidade vizinha maior, e vou fazer um treinamento lá e tal. Aquilo para mim foi assim, uma experiência muito, muito legal mesmo. E aí eu fui para a Matriz, né, eles pagaram tudo para mim, hotel, hospedagem, essas coisas, restaurante. Então eu fui para a Matriz para fazer um treinamento. Então eu era a pessoa mais nova de todos eles lá, tá? Então o pessoal olhava meio que estranho pra mim, sabe? Mas quem me ofereceu a vaga foi um dos diretores deles. Então ele foi lá e demitiu o meu gerente e falou, poxa, ela já tá aqui, ela já entende bastante coisa. E eu sempre muito atenciosa em falar das coisas que estavam acontecendo e tudo. Então esse diretor me ofereceu. Mas assim, quando eu cheguei lá na Matriz, meio que para eles era incomum isso, né? Uma pessoa da minha idade tá assumindo, mesmo que fosse numa cidade menor, uma responsabilidade dessa. Mas para mim, eu não tava nem aí, eu sabia que eu era capaz e tudo, eu tava amando tudo aquilo, né? Então, aí bem cedo eu fui lá para a Matriz e aí eu tinha uma mesa bem grande assim na sala de reuniões. E todos os diretores lá, os gerentes de vendas, gerentes de RH, né, todo aquele pessoal ali, gerente do atendimento, e eu lá. Eu tava me sentindo muito, muito, sabe, feliz mesmo assim. Eu sei que essa jornada de começar a ter trabalhado tão cedo pode ter sido difícil, mas eu acredito que isso também me ajudou a me tornar a mulher que eu sou hoje, sabe? Acho que interferiu muito. Nessa fase aí, eu já comecei a sonhar em viver aí um relacionamento. Eu sempre gostei de namorar, sempre gostei de ter alguém. E aí eu já queria, né, já pensava, né, na possibilidade de ter uma família, né, de ter uma pessoa, de me casar e tal. Eu queria viver um amor de verdade, sabe? Um amor assim, que não fosse uma coisa superficial, mas queria que fosse profunda mesmo. Olha, eu sempre gostei de livros de romance, eu não sei se você é dessas. Desde os meus 14 anos, eu ia nas bibliotecas públicas e pegava aqueles livros lá. E passava horas e horas, né, nos fins de semana, lendo aquelas histórias, né, onde uma mulher encontrava um grande amor. Se casava, vivia feliz para sempre com seu marido. E eu queria isso para mim, pois acreditava que isso era possível. Mas, por outro lado, quando eu olhava para a situação dos casamentos, das pessoas ao meu redor, na grande maioria dos casos eu via que as pessoas não eram verdadeiramente felizes. Eu não via nos casais aquela cumplicidade, aquele amor, companheirismo e aquela chama, né, que eu gostaria de viver no meu casamento, no meu relacionamento. E aí eu pensava que o problema é que elas não tinham encontrado a pessoa certa. Só isso. Aí um certo dia, na minha pacata cidade, algo de diferente aconteceu. Eu estava lá no meu trabalho, lá na concessionária, então um rapaz entrou e deixou um panfleto, um folder, sabe? De uma palestra de vendas que ia acontecer ali na minha cidade. Eu fiz amizade com ele, entrei em contato com a matriz da empresa que eu trabalhava e fiz de tudo mesmo para conseguir participar dessa palestra de vendas. Gente, eu amava. Eu sempre amei participar de treinamentos, sempre. Desde lá dos 13 anos, sempre que tinha qualquer palestra, qualquer coisa assim, eu sempre queria ir, eu sempre incentivava as outras pessoas a irem, então sempre gostei. E aí essa parecia um pouco mais estruturada, sabe? Essa palestra de vendas. E eu entrei em contato com a matriz e falei, eu quero participar. Que deu certo, eu fiquei muito feliz porque eu gosto muito de aprender. Mas essa não é a parte interessante. O interessante é que esse rapaz aí que deixou o panfleto lá, após ter conversado comigo, teve uma impressão muito boa de mim aí, a ponto de falar de mim para o colega de trabalho dele, ou seja, fazer propaganda. Ele falou de mim a tal ponto que o colega dele ficou curioso.
e quis ir lá na empresa me conhecer também. Acabei me tornando muito amiga da equipe dessa empresa. Aconteceu o treinamento, a palestra lá, né? E eles foram embora. Eles não moravam ali naquela cidade. E depois de um tempo, eu passei no vestibular e fui embora de casa, com 17 anos. Fui fazer faculdade em uma cidade próxima à minha, no mesmo estado, tá? E aí, depois de alguns anos, como eu continuava com amizade com um deles, pelo Orkut, que foi depois do que entregou o panfleto, tá? Na época era o Orkut, a mídia social. Eu recebi o convite desse rapaz aí para fazer parte da equipe dessa empresa de treinamentos que trabalhava com palestras nas cidades. E eu iria fazer parte da equipe externa, ou seja, iria viajar junto com essa equipe aí de vendas, tá? Eu achei a proposta muito interessante e aceitei, né? Na realidade, falei com a minha mãe primeiro, porque eu ainda era menor de idade nessa época. E aí minha mãe aceitou e eu comecei a trabalhar com essa equipe. Nesse trabalho, eu iria ser da equipe de vendas, né? Junto com esse meu amigo, né? Fazer parte do mesmo grupo que ele. E ele não era aquele que foi deixar o panfleto, não. Era o outro, tá? Mas sim o amigo dele que tinha ido lá para me conhecer. Lembra aí, né? Na história. Então, chegando lá, foi até engraçado, pois esse meu amigo me disse a seguinte frase: olha, Jaylee, eu estou te chamando para trabalhar aqui porque somos amigos e vejo muito potencial em você. Eu apenas quero que você cuide para não se apaixonar por mim, pois como vamos passar muito tempo próximos, isso é um risco, mas não quero que aconteça. Na hora eu dei risada, porque eu achei tão cara de pau, achei tão ousado, né, dele se achar desse jeito. Mas foi incrível a química que passamos a ter um com o outro, sabe? A confiança, a parceria. Nos tornamos ótimos amigos. Todo mundo achava que já éramos um casal, mas nós não éramos. Depois de poucos meses trabalhando juntos, a empresa nos mandou para cidades diferentes. Até então, só para você entender, a gente sempre era enviado para as mesmas cidades, né? Então a gente trabalhava juntos. E dessa vez não, dessa vez aí a empresa nos mandou para destinos diferentes. Então eu fui para um lado e ele foi para o outro lado. E aí aconteceu uma coisa muito estranha. Eu sonhei que eu estava passando mel na boca dele, desse meu amigo aí, e depois que eu passava mel, eu beijava ele. Gente, eu acordei tão assustada, meu Deus do céu, que isso? O que está acontecendo com você? Olha o tipo de sonho que você está tendo. Mas o fato é que depois que eu acordei e comecei a refletir sobre isso, eu falei, quem sabe, né? Então não comecei a achar tão estranho mais e comecei a... É como se eu tivesse, depois desse sonho, permitido aflorar aí alguns sentimentos, tá? E eu pensei, caramba, ele falou pra mim... O que ele falou pra mim? Não me apaixonar por ele. Eu pensei, olha aí o tipo de sonho que eu estou tendo, mas segura aí. Pra falar a verdade, eu nunca tinha visto ele dessa forma antes, né? Mas na hora que eu acordei, eu notei que o meu sentimento por ele já estava diferente, né? Eu não tinha notado e que já tinha algo mais que uma amizade ali. E ele, lá na outra cidade, estava sentindo a mesma coisa. Quando retornamos para a mesma cidade, ao me ver, ele me deu um abraço bem apertado. E aí eu notei que as coisas estavam diferentes, tá? E aí desse ponto em diante, em menos de uma semana, nos beijamos pra valer. E começamos a namorar. Passamos mais algum tempo aí viajando de cidade em cidade, nos tornamos os funcionários mais produtivos dessa empresa. E aí ele me propôs que deixássemos essa empresa, nos casássemos e montássemos a nossa própria empresa de consultoria e treinamentos. Eu aceitei e nos mudamos para Florianópolis, Santa Catarina. E foi lá que começamos tudo. Então nós começamos a nossa empresa do zero mesmo. Mas agora com o meu marido, né? Ele que era o palestrante na empresa. Antes, eu e ele
nós vendíamos, né, esses treinamentos, fechávamos com as empresas para outros palestrantes, outros profissionais da empresa que a gente trabalhava. E agora eu promovia ele, entende? Eu que divulgava, eu que organizava tudo para que ele pudesse palestrar. Como já tínhamos muita experiência, rapidamente a nossa empresa cresceu muito, sabe? Nossos eventos se tornaram recordes de público, sempre com uma média aí de 300 a 500 participantes, né, por evento. Então começamos a dar treinamentos para funcionários de muitas das maiores empresas do Brasil, como Honda, Volkswagen, Boticário, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Vivo, enfim, a maioria das redes de varejo aí que você conhece. Nesse momento, financeiramente, nós já estávamos muito bem. Não foi fácil chegar até esse ponto também, mas nesse momento aí a gente já estava ganhando muito bem, todos os nossos eventos eram sempre lotados e já éramos sinônimos de excelência, em se tratando de treinamentos para mudar comportamentos e atitudes dos funcionários nas empresas. Mas aí, quando eu percebi, já tínhamos saído daquela fase gostosa de início de casamento e já estávamos naquela fase de brigas, desentendimento e distanciamento no relacionamento. Nós éramos muito bem-sucedidos no trabalho, ganhávamos muito bem. Dá uma olhada só aqui nas fotos dos nossos eventos para você ter uma ideia. Só que quando nós chegávamos no hotel após um evento lotado como esse, nós éramos exatamente como a maioria dos casais que eu conhecia. Duas pessoas morando sobre o mesmo teto, mas sem nenhum entendimento um com o outro. O meu marido é um homem um pouco mais velho, ele é um homem sim, inteligente, ele fez várias faculdades, tem inglês fluente, já fez a maioria dos melhores cursos aí que você pode imaginar, de liderança, negociação, coaching e vendas disponíveis no mercado. Imagina só, ele dava treinamento para funcionários de empresas como Mercedes, Magazine Luiza, Boticário, Chevrolet, Fiat, entre muitas outras. E para fazer isso, ele não podia chegar lá falando qualquer coisinha básica, né? Que se acha em qualquer revistinha por aí. Essas empresas investem pesado em treinamentos com muitos dos melhores palestrantes do país. E ele chegava lá com o desafio de conseguir nos funcionários dessas empresas as mudanças que os outros palestrantes não tinham conseguido obter. E ele conseguia isso. Só que além do fato dele ser mais velho que eu e ter uma personalidade forte, o meu marido trabalhava sendo o mestre, né? O professor dos empresários e gerentes mais bem-sucedidos de cada cidade que nós íamos. Então, você já imaginou o ego de uma pessoa dessas? Ele estava acostumado a mandar o tempo inteiro, né? Acostumado a estar sempre certo e ser sempre o dono da razão. Esse era o trabalho dele. E como ele sempre estava à frente de turmas de 300, 500 pessoas altamente preparadas, e nunca ninguém nessas turmas, em anos dele fazendo isso, conseguiu vencer ele na argumentação, ou mesmo corrigir ele em algo, pois ele estudava muito, muito mesmo. Enfim, olha, hoje meu marido, hoje ele é um amor de pessoa, sabe? É um marido incrível. É o meu melhor amigo, né? Meu melhor parceiro. Ele sempre foi um grande amigo para mim, mas aquilo tinha se perdido, né? E hoje isso foi recuperado. Ele é um grande parceiro para mim, sabe? Hoje, assim, eu não tenho o que falar. Mas antes não era assim, não era assim. Ele não conseguia separar o que ele era como palestrante e o que ele era como marido em casa. Como profissional e palestrante, ele era ótimo, incrível, mas como marido, ele tinha se tornado insuportável, essa é a palavra. Um tipo de general, sabe, que acha que está sempre certo e que todas as pessoas precisam fazer o que ele fala. Olha, quando eu fazia uma coisa diferente do que havia pedido, ele ficava horas e horas reclamando comigo, explicando o motivo, blá 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 e etc e tal. Horas. Eu já nem tinha mais forças para argumentar com ele, porque eu sabia que não ia dar em nada. Só para você compreender a magnitude da coisa aí, normalmente a sogra é uma mulher que tem uma relação que não é das melhores com a esposa, certo? Com a nora. Normalmente
Não é todas, né? Mas ela costuma. A sogra normalmente costuma falar mal da nora, né, para o filho dela. Mas você sabe o que a minha sogra falou de mim para o meu marido? Ela chegou para ele e disse: olha, a Jaylee merece os parabéns por conseguir conviver com você. Você entendeu a coisa agora? A minha sogra estava surpresa de ver como eu conseguia conviver com o meu marido, com o meu esposo. Só que a verdade é que eu não estava conseguindo conviver com ele, eu estava sobrevivendo. Eu estava 2 anos com ele e o nosso casamento já estava completamente diferente. Nos 2 primeiros anos foi ok, depois no terceiro foi ficando bem complicado, não estava bem diferente da fase do namoro já nessa parte aí, nessa época. As brigas constantes tinham desgastado completamente nossa relação. E eu não tinha mais admiração por ele, não tínhamos mais diálogo, cumplicidade, era como se fôssemos 2 estranhos morando na mesma casa. Tinham uns pequenos picos bons, só isso. Nossa vida sexual estava bem ruim, estava horrível. E na grande maioria das vezes, depois de nossas brigas, que eram frequentes e que ocorriam quase todo dia, só o que eu fazia era o quê? Ir para o banheiro chorar. Isso não porque eu nunca tivesse tentado fazer nada mais. Eu já havia tentado de tudo na minha mente. Já havia tentado conversar com ele, ficar sem falar com ele, ser dura e grossa, chutar o pau da barraca, ou ser compreensiva, passar a mão em tudo, pano quente, paciente, ser uma esposa ali prendada. Mas olha, absolutamente nada disso funcionava. Nesse instante eu percebi que não era mais feliz no meu casamento e que eu não estava vivendo em um casamento que eu pensei, mas em uma prisão. Percebi que aquilo que eu tinha visto acontecer nos casais à minha volta quando eu tinha 16 anos, agora estava acontecendo comigo. Justo aquilo que eu jamais imaginava que fosse ocorrer comigo. Eu já estava imaginando que o divórcio seria a solução para o meu problema. Mas aí aconteceu uma coisa que me marcou muito. Um dia que eu estava no hotel de uma cidade, após discutirmos, o meu marido foi tomar café da manhã, foi na minha frente, né? Eu fiquei para trás, fiquei chorando, como sempre eu fazia. Quando eu estava quase saindo, a camareira chegou e notou que eu não estava muito bem, né? Também a cara inchada ali. Acredito que ela deve ter ouvido também algumas coisas ali, a minha discussão com meu marido, pelos corredores do hotel. Então, ela se sentou ao meu lado da cama e me disse: calma, eu sei o que você está passando. No meu casamento é assim também. Aí eu perguntei: há quanto tempo você já é infeliz no seu casamento? Aí ela fez as contas com os dedos e disse: aproximadamente 38 anos. Ela disse: meu primeiro marido, depois de alguns anos, começou a agir assim. Eu sofri com ele por 12 anos, esperando ele mudar. Aí me separei, casei com o segundo. Depois de alguns anos, começou a mesma coisa e fiquei mais 9 anos sofrendo com ele. E separei de novo. Depois, comecei com esse outro marido que eu estou hoje. Depois de uns 3 anos do início do casamento, começaram os mesmos problemas novamente. Aí percebi que não adiantava trocar de marido. Desde então, já estou há 17 anos sofrendo com esse último marido. Ela me contou que o marido dela chegou a fazer a filha dela de 11 anos, que é filha dele também, cortar o cabelo igual um menino só porque ele não gostava de ver os fios de cabelo dela no chão da casa. Então, ela com muito amor e compaixão nos olhos me disse: então, respondendo a sua pergunta, somando tudo, já passo por isso no casamento há mais de 38 anos. Aí ela me deu um tapinha no meu ombro e disse: calma, que você se acostuma. Nesse momento, foi como se um sino tivesse despertado na minha mente. Sabe quando a chave vira e você vê que você não estava vendo? Foi nesse momento aí, eu nunca vou esquecer. O que eu pensei, né? Me acostumar com isso? O quê? Passar o resto da minha vida vivendo assim? Desse casamento? De jeito nenhum, eu mereço mais que isso. Então foi um dia que eu acordei para as coisas, tá? A questão é que antes eu pensava que apenas me separar ia resolver o problema.
Mas agora eu entendi que não ia também. Como eu não estava disposta a viver sozinha pelo resto da vida, eu não. Eu percebi que precisava dar um jeito de resolver a situação no meu casamento, dar uma chance aí. Porque senão eu ia acabar das 3 situações que são igual da mulher, né? Primeiro, sozinha, segundo, sofrendo a vida inteira com um único marido, ou a terceira, que é sofrendo a vida inteira em parcelas, né? Através de vários maridos. E nenhuma dessas 3 opções era uma opção aceitável para mim. No entanto, ao mesmo tempo, eu volta e meia via alguns casais que eram verdadeiramente felizes, entende? Era bem raro de se ver, 1 em cada 100. E como eu não estava disposta a casar 100 vezes para conseguir isso na sorte, eu decidi que eu iria fazer a minha sorte, que eu iria dar um jeito de restaurar o meu casamento, ou de tentar pelo menos ali, né? Pois se eu e meu marido, né, já havíamos sido felizes no primeiro ano, segundo ano de casamento, nós poderíamos voltar a ser. Eu só precisava descobrir como fazer isso. Foi então que resolvi procurar ajuda. Fui fazer terapia, cursos de casais, ler livros que falavam do assunto, só que aí eu esbarrei em um problema bem grande. O meu marido não achava que tinha nada de errado com ele, ou com o nosso casamento. Ele achava que tudo era frescura minha. Por ele tudo poderia continuar do jeito que estava muito bom, com ele mandando e eu sem poder falar nada. Com muito custo eu consegui que ele fosse às terapias comigo por um tempo. Mas a grande questão é que ele era o tipo de pessoa que não ouvia ninguém. Não ouvia a mim e muito menos dava a mínima atenção para o que as terapeutas diziam. Ou seja, eu ia na terapia com ele, mas era como se eu estivesse indo lá sozinha, entendeu? Pois ele não aplicava nada do que era dito lá. Recorria aos cursos de casais, aos livros que falam de relacionamento, mas dava sempre nesse mesmo problema. Todas essas coisas podem até funcionar quando você tem um marido compreensivo, né, parceiro, que está apaixonado pela esposa e disposto a mudar e fazer tudo para salvar o casamento. Assim como eu estava, mas esse não era o meu caso. Se eu já tivesse um marido assim, na realidade, que me ouvisse e quisesse fazer todos os esforços para salvar o casamento, eu nem precisaria dessas coisas, não é mesmo? Pois ele já seria o marido atencioso que eu gostaria que ele voltasse a ser. Conseguiu compreender isso? Eu estava com um marido que não me ouvia, entendeu? E não queria mudar nada no casamento, porque ele achava que ele não precisava mudar. Mas os métodos tradicionais de tratamento aí para casamentos envolviam a participação do meu esposo e eu não podia contar com isso, justamente porque meu problema era esse. Ele não dava a mínima para o casamento. Então, por que ele iria querer fazer qualquer coisa, né, para salvar o casamento? Não tinha muita lógica. Isso seria o mesmo que uma pessoa doente querer entrar no hospital para fazer um tratamento, mas o hospital só ter tratamento para pessoas que estão sadias. Se ela estiver sadia, ela não precisaria do hospital. E essa era a situação com meu marido. Como eu estava verdadeiramente decidida ali, eu tentei todos esses métodos, levando tudo a sério mesmo. Eu li 12 dos principais livros que falavam de relacionamento, fiz aqueles desafios todos, né, para restaurar o casamento, consegui levar meu marido para a terapia por 6 meses, fiz 5 dos principais cursos de casais, né, que tinha ali disponível. Eu demorei 11 meses para fazer tudo isso. E ao final dos 11 meses, meu marido estava ainda mais irritado comigo por eu ter passado quase um ano inteiro levando ele para essas coisas de restauração de casamento. E agora o nosso diálogo, que já era ruim, estava péssimo. Além disso, tudo que eu falava ou fazia era motivo para ele jogar na minha cara depois, dizendo que se eu não fizesse as coisas que ele queria, eu estaria prejudicando o nosso casamento. Entende? Você tá me entendendo? Tipo assim, ele usava aquelas coisas que a gente tinha ouvido lá contra mim. Do tipo, lembra que fulano falou isso? Olha, se você não fizer isso pra mim, você tá sendo uma má esposa, que não sei o que, que não sei o que. Olha, não rolou.
E aí ele falava que se eu quisesse salvar o casamento, precisava fazer o que ele queria para deixá-lo feliz. E que esse era o único meio. Isso é semelhante a você chegar para uma criança e dizer que quer que ela guarde um segredo para você. Se ela perceber que isso é importante para você e ela for uma criança maldosa, ela a partir daquele momento vai usar aquele segredo para te chantagear em todas as situações. E era isso que meu marido passou a fazer comigo. Eu já estava pensando em desistir do meu casamento, de verdade mesmo, assim, de verdade. Eu não estava mais vendo saída. Pois eu pensei, poxa, eu fiz tudo que esses livros de relacionamento ensinam. Tive de insistir e negociar muito com meu marido para ele topar ir nas sessões de terapia e nos cursos de casais. Mas nada disso resolveu. E aí eu pensei, o que eu poderia fazer agora? O que eu posso fazer agora? Me separar e ficar sozinha? Me separar e ficar sempre vivendo bem apenas os 2 primeiros anos de casamento e depois ficar sofrendo da mesma forma com os próximos maridos? Passar o resto da vida infeliz e sofrendo no casamento como eu estava? Será que minhas opções eram apenas essas? Será que não tinha uma solução mais forte? Algo mais eficaz? Aí um dia, tá? Vai vendo aí. Eu e meu marido estávamos em uma reunião com um cliente de uma grande empresa e esse cliente estava nos contando os problemas que ele tinha com os funcionários, né, antes da gente fechar com ele, e que precisava que meu marido resolvesse. Ele disse que muitos funcionários dele tinham mais de 20 anos de empresa e por isso não respeitavam mais ele ou a empresa. E ele não tinha como demiti-los, porque sairia mais caro o molho que o peixe. E ele me disse que os funcionários não valorizavam a empresa e nem o emprego deles. Ele disse que já havia comprado livros, colocado uma psicóloga lá para conversar com esses funcionários e levado eles para inúmeras palestras que buscassem fazer eles passarem a levar o emprego deles mais a sério, mas que mesmo assim eles não davam a mínima atenção para essas coisas. O índice de faltas no serviço era muito alto. E ele sabia que, em suma, ele tinha um grande problema de descomprometimento na empresa. Ele precisava que o meu marido ensinasse a ele como despertar o comprometimento na equipe novamente. E esse era o trabalho. E meu marido era bem conhecido por conseguir fazer isso. Foi aí que me ocorreu um estalo. Foi aí que eu tive uma ideia que mudaria todo o jogo do meu casamento. Eu pensei, poxa, a situação desse empresário com os funcionários dele é exatamente a mesma que eu passo com meu marido. Assim como os funcionários dele não valorizavam o emprego deles, meu marido não valorizava nosso casamento e nem me colocava como prioridade. Assim como eles não dão a devida importância para a empresa onde eles trabalham, o meu marido não dava importância para mim. Assim, aqueles funcionários eram homens de temperamento difícil e cabeças duras. Meu marido também era. E assim como os funcionários não queriam serem mais dedicados para com a empresa no qual trabalhavam, o meu marido também não queria mudar o comportamento dele no nosso casamento. Eu pensei, nossa situação é praticamente a mesma. Os mesmos problemas que eu tenho no meu casamento, esse empresário tem com relação aos funcionários dele. Até o problema dos funcionários dele ficarem no celular durante o serviço é um que eu tinha com meu esposo em casa. Entendeu? Eu pensei, é isso. Sabe, abriu uma possibilidade na minha frente. Eu pensei, essa é a resposta que eu estava precisando. Se meu marido consegue ensinar novos comportamentos a esses funcionários com as técnicas que ele usa nessas empresas, eu poderia usar essas mesmas técnicas nele, para que ele passasse a me valorizar e me colocar em prioridade na vida dele novamente. A questão é que, como meu marido trabalhava em uma área muito competitiva, ele tinha tido acesso a cursos e técnicas, tinha criado muitas técnicas também, que não se ensinava por aí. Imagina comigo, o meu marido precisava entregar, para essas grandes empresas os resultados que grandes palestrantes que eles haviam contratado não tinham conseguido.
Então eu falei, é isso, entendeu? E mesmo que eu tivesse que fazer umas adaptações, é isso aí. Então um dia eu cheguei para ele e disse, meu amor, é o seguinte, eu gostaria de te ajudar mais nesses treinamentos. Vejo que você está muito sobrecarregado e eu posso começar a estudar as suas apostilas dos cursos de mudanças de comportamentos, né, das suas pesquisas, das coisas que você criou, para que assim no futuro, né, poder te ajudar aí no trabalho. Aí eu perguntei para ele, porque até então eu ficava mais na parte de vendas e administrativa da empresa. E eu não queria que ele soubesse a minha real intenção, né, para não deixá-lo ainda mais irritado. Ele então pensou e disse, ok, né, ter mais uma palestrante na empresa pode ser muito legal. E aí me entregou tudo, uma caixa com todas as apostilas, todas as gravações, todas as coisas, as anotações, todas as técnicas novas que ele tinha criado, tudo. E aí eu falei, caramba, que show, né? Aí eu passei a dedicar 2 horas por dia para estudar aquele material, né? E já convertendo tudo aquilo para o meu casamento. Foi incrível ver como tudo lá estava ali escrito, explicado em detalhes. Eu só precisava, ao ler, me colocar no lugar da empresa, né, e colocar o nosso casamento no lugar do emprego. E então eu comecei a usar no meu marido as próprias técnicas dele que ele ensinava. Isso foi muito engraçado. É o verdadeiro ditado, né, de usar o feitiço contra o feiticeiro. Só que nesse caso, não para fazer o mal, né, mas para fazer o bem ao nosso casamento. Eu demorei 4 meses para terminar esses estudos e resumir esse material, adaptando ele para como eu poderia usar no casamento. E depois que eu terminei, entendi o que precisava ser feito, eu finalmente tinha em minhas mãos as respostas, né, que eu tanto havia buscado. E aí, depois desses 4 meses, com 15 dias aplicando mesmo ali essas técnicas, né, num passo a passo nele, eu já comecei a ver diferenças, sabe? Gentilezas do dia a dia que ele não fazia, ele começou a fazer. Eu sei que era pouco, mas um ano inteiro antes eu não havia conseguido isso. Com 30 dias, ele não estava mais sendo grosseiro e frio comigo. O nosso diálogo já estava retornando aos poucos, sabe? A engrenagem começou a rodar a meu favor aí. Depois de 3 meses, nós não estávamos mais brigando. E nossa vida sexual voltou a acender, sabe? Voltou a se aquecer novamente. E em 6 meses, né, depois que eu comecei a aplicação, meu casamento já estava plenamente restaurado. Para mim, já estava plenamente restaurado. Nossa vida sexual estava incrível, nós estávamos saindo juntos novamente, indo ao cinema, coisa que tinha parado de acontecer, jantar fora. Meu marido havia voltado a ser gentil e atencioso comigo, me tratando ainda melhor do que ele tratava lá no início, sabe? Do casamento. Enfim, naquele momento eu vi que eu tinha conseguido algo incrível. Então eu não achei que era possível mais, sabe? De verdade, eu achei que não era mais possível. Mas era possível e era preciso fazer algumas coisas diferentes, né? Pegar um caminho diferente, estratégias diferentes. Então tudo que eu tinha feito antes eram diferentes daquelas coisas que eu estava fazendo. E por isso eu já estava tendo os resultados. Então foi uma descoberta muito incrível. E o legal é que eu consegui fazer tudo isso em menos de 6 meses, né? Sem precisar que meu marido nem mesmo soubesse o que eu estava fazendo. Ele não sabia. Ele sabia que alguma coisa estava diferente, óbvio, né? Ele não é bobo. Mas ele não sabia exatamente o que era, né? E na mente dele era só eu que tinha mudado, eu que tinha começado a fazer o que ele queria, mas na realidade era ele que estava fazendo o que eu queria. Mas ele não sabia que eu estava usando técnicas nele, entende? E aí eu fiquei muito feliz por isso ter funcionado, sabe? Ai, foi show. Aí um dia eu fui na minha depiladora e ela estava contando a situação complicada que estava o casamento dela também, né? E o quanto ela estava infeliz e tal, aquela mesma coisa de sempre que eu passei também. Aí eu pensei, bem, vamos ver o que vai acontecer se ela aplicar essas técnicas no marido dela, né? Então eu ensinei, né, de forma já um passo a passo, que eu já tinha testado, eu já vi que tinha resultado para ela.
E passei, tá aqui, ó, segue aí, vamos ver. E em 5 meses essa depiladora conseguiu mudar muita coisa aí do casamento dela, né? Que já estava há mais de 21 anos, indo de mal a pior para uma fase que ela descreveu como a melhor fase que ela já havia vivido com o marido, né? Depois da aplicação das técnicas. Eu fiquei feliz por isso. E aí eu lembro que uns 2 meses depois eu fui lá me depilar e ela me disse: Jaylee, muito obrigada pelo que você fez na minha vida e no meu casamento. Eu já estava entrando em depressão por conta da situação que eu estava vivendo. E com essas coisas que você me ensinou, eu voltei a me valorizar mais e ser mais feliz, né, no meu casamento. Obrigada por me devolver a minha vida e minha felicidade. Eu não tenho palavras para agradecer o quanto você mudou minha vida. Nesse instante, eu sei lá, eu senti uma responsabilidade, ao mesmo tempo uma paz, uma gratidão. Eu falei, caramba, eu fiz algo maior, né, por uma pessoa. Tudo pode ser diferente na vida dela a partir de agora. Então eu fiquei muito reflexiva depois daquilo. Porque eu já tinha conseguido fazer no meu casamento, mas eu pensei, sei lá, né, eu não sei se isso vai funcionar para outra pessoa ou se pode fazer uma grande diferença, sim, mas eu resolvi passar para ela. E funcionou muito bem, e aquele agradecimento assim que ela me fez foi um outro estalo que me deu. E eu percebi que isso que eu tinha feito por ela me fazia mais feliz também, né? E eu percebi que lá eu ganhava bem, né? O meu marido ensinava os empresários a fazerem os funcionários mais comprometidos com as empresas, isso trazia mais lucros para eles, os donos das empresas ficavam satisfeitos, mas isso, como eu vou te explicar, não mudava efetivamente a vida das pessoas, entendeu? Eu percebi que as técnicas que meu marido usava eram sim muito valiosas, mas que usá-las para mudar o comportamento dos funcionários nas empresas era pouco em relação aos benefícios reais que elas poderiam fazer. Compreende o que eu estou te dizendo? A impressão que eu tinha é que usar essas técnicas com o objetivo de deixar os empresários mais ricos era o mesmo que pegar água pura e regar o jardim, enquanto tem muitas pessoas na sua própria rua morrendo de sede, né, por não terem água para beber. Enfim, eu percebi que aquelas técnicas poderiam sim continuar sendo utilizadas apenas no meio corporativo, mas que ainda mais importante seria permitir que as mulheres comuns, como eu e você, tivéssemos acesso a elas, para assim podermos viver novamente felizes em nossos casamentos, né? Para a gente ser mais feliz no casamento, ter momentos bons no casamento. A comparação é mais ou menos com a comparação do que aconteceu com o teflon das panelas, sabe? O teflon das panelas. Sabe aquele revestimento antiaderente que tem dentro das panelas? Inicialmente aquilo foi criado para ser o revestimento dos foguetes que iam para o espaço, pois ele reduz o atrito com o ar e o foguete esquenta menos ao subir. Mas compare a quantidade de vezes que mandamos um foguete para o espaço com a quantidade de vezes que usamos uma panela antiaderente em casa. Percebeu isso? Com essas técnicas era a mesma coisa. Elas foram criadas para se ensinar novos comportamentos aos funcionários das empresas. Mas para cada empresário que vai lucrar mais usando elas, existem centenas ou milhares de mulheres precisando delas, né? Precisando muito delas para restaurarem seus casamentos. E para completar a coisa, eu me lembrei do quanto foi difícil para mim, né, crescer com meus pais separados e o quanto foi difícil para mim passar aquela fase do meu casamento também, né? E percebi que mesmo que eu ganhasse muito bem com a minha empresa de treinamentos empresariais, seria mais importante fazer com que mulheres comuns tivessem acesso a esse conhecimento, do que deixá-lo restrito a alguns poucos empresários muito bem-sucedidos, né, que pudessem pagar os treinamentos caros que custavam dezenas de milhares de reais, oferecidos pelo meu esposo. Bom, aí eu cheguei até o meu marido e expliquei a minha decisão de que dali em diante focaria a minha carreira nisso. Não iria mais focar no lado empresarial, mas como o nosso casamento já estava muito bem e ele mesmo viu o quanto isso mudou o nosso casamento, né?
Ele aceitou, né, tranquilamente. Nós continuamos sócios, né, na minha empresa de treinamentos, mas aí eu migrei, né, a minha parte, o meu trabalho para outro lado, que foi a área de relacionamentos. E aí eu fiz então uma primeira turma de alunas, né, onde eu ensinei esse método. Os resultados para elas foram incríveis, mais de 92% das alunas que aplicaram, né, tudo certinho, os passos, atingiram os resultados desejados. E desde então, eu já tive mais de 10 turmas desse programa online. Eu tenho alunas em mais de 34 países diferentes e tenho investido ano após ano em aumentar minha equipe para poder fazer esse método chegar a mais e mais mulheres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A esse método eu dei o nome de Jornada AWR, que é a abreviação de Arte Wanreda de Relacionamentos. Existe uma semelhança sim com a PNL, uma vez que uso muito da PNL nessa metodologia. No entanto, não é só isso, né? Para conseguir fazer essas mudanças nos funcionários das empresas, o meu marido precisava usar mais do que apenas PNL. Então eu já coloquei todas as metodologias que ele usava na AWR e dei esse nome, já que ela é um aglomerado de várias técnicas diferentes, se tornando a primeira metodologia de ensino sobre mudanças de comportamentos voltada especificamente para relacionamentos conjugais. Usei o nome de arte, pois assim como qualquer arte, ela é algo que você precisa de pelo menos 90 dias para aprender. São necessários pelo menos 30 horas de aulas para você saber utilizar esse método. São 7 estratégias que você vai aprender a estruturar na mente do seu marido para que na 8ª delas consiga colocar os limites nele, em coisas que ele faz e que estão prejudicando o casamento. Tudo isso sem brigas ou discussões. Só que o mais interessante de tudo é que você consegue aplicar até a 5ª dessas estratégias, mesmo sem estar falando com o seu marido, né? E quando você chega na 5ª dessas 8 estratégias, o seu casamento, olha, eu te garanto, já melhorou a ponto de você conseguir ter restaurado o diálogo com ele, a ponto de conseguir então terminar aí de aplicar as 3 demais estratégias da jornada. E para aplicá-las é importante que ou você esteja morando na mesma casa que ele, mesmo que você não esteja mais falando com ele, ou vocês podem até estar morando em casas separadas, desde que você ainda esteja falando com ele pelo menos uma vez por semana, se encontrando, enfim. Agora, se você estiver morando em casa separada dele e não estiver mais falando com ele, não há o que eu possa fazer. O que eu ensino é um método e não é uma simpatia muito malucona, não. É um método. Não é nada do tipo, eu trago seu marido de volta em 7 dias. Não é isso, não. É um método com embasamento científico que você pode aplicar nessas situações que eu expliquei. E que se houver uma pequena chance, mesmo que de 5% de restaurar o seu casamento, olha, você consegue, tá? Mas existem casos que realmente não há o que se possa fazer, entende? E aí, pelo menos, em alguns meses, você já tem a sua resposta. E não precisa passar o resto da sua vida infeliz no casamento para descobrir isso. O nome Wanreda, em árabe, significa mulher única, senhora do próprio destino. Pois é isso mesmo que esse método te ensina, sabe? A se tornar uma mulher que assume as rédeas ali do próprio destino. Deixando de ser uma vítima da situação, que era o que eu era antes, tá? Para ser a autora, né, da história dela, da própria felicidade dela, tanto pessoal como no casamento também. Então, naquela época, eu meio que tinha perdido um pouco o meu brilho, entendeu? Então, eu deixei de escrever minha própria história. E eu me tornei uma mulher um pouco apagada, né? E aquilo não me fazia bem, porque eu sempre tive muito de sair, de conquistar. Você sabe, eu te contei a minha história e eu não entendia por que eu estava agindo daquele jeito. Então eu deixei todo o espaço aberto para o meu marido entrar e comandar enfim, eu dei sinal verde para ele. E depois que eu descobri as técnicas, eu comecei a restaurar assim meu casamento.
Mas o mais importante, eu me descobri novamente, né? Me tornei uma mulher mais forte, uma mulher mais segura, muito mais do que eu era ainda. E isso foi muito importante, porque quando você impõe o respeito, né, você é respeitado. E uma coisa muito importante é que o sucesso, o seu sucesso, sempre vai ter a ver contigo. É a sua responsabilidade, né? Por mais que o casamento sejam duas pessoas que precisam, que é uma via de mão dupla, né? Está certíssimo isso. Mas o fato é que 50% era minha responsabilidade, que era eu, né? E eu podia fazer alguma coisa, e eu podia e fiz. E funcionou muito bem, tá? Eu sempre tinha entendido que o sucesso depende de mim, por isso que eu comecei sempre a trabalhar muito cedo, sempre correr atrás muito cedo, mas ao longo do caminho eu esqueci isso, né? E eu queria que o meu sucesso dependesse de uma outra pessoa. Eu queria que o meu marido mudasse, eu queria que ele fizesse algo. E tudo bem por isso, se o seu marido começar a aplicar as técnicas em você, não tem problema nenhum, mas o fato é que alguém precisa começar. E eu comecei, e o meu sucesso, entendi de novo que ele pertencia a mim, entende? E eu fiz a minha parte. E por isso eu escolhi esse nome, Wanreda, né, que é uma mulher que escreve a sua história, né? Uma mulher que ela não fica à margem, entendeu? Então esse nome, tudo o que eu criei, assim, então ele encaixa muito bem. Então é um nome árabe, né? E tem o significado árabe, que é isso que eu te falei. E como muitas coisas desse método possuem origens de lá, né, possuem origens e técnicas de lá, eu achei justo que o nome do método fosse uma palavra com um ótimo significado nessa língua. Mas as alunas desse meu programa costumam chamar ele de simplesmente jornada ou casamento Wanreda. A Jornada WR é um programa 100% online e tem a duração de mais de 30 horas aulas. E eu abro vagas para ele algumas vezes por ano. Ele é um programa pago. O preço dele gira em torno de R$ 2.500, mas é um passo a passo que realmente funciona. Eu sei que esse valor para algumas mulheres pode parecer pouco, para outras muito, mas é o valor mínimo que consigo manter para poder proporcionar um atendimento de qualidade e a sustentabilidade da minha empresa, já que temos funcionários, equipe de suporte e etc, etc. Mas para aquelas que realmente não podem pagar para estarem em um programa fechado comigo, eu publico muito, mas muito material gratuito, de altíssima qualidade. Faço isso através dos meus canais, do meu canal do YouTube, que hoje é um dos maiores do Brasil na área de restauração de casamentos, né, focado nisso, no meu Instagram, no meu podcast, no meu blog, no Facebook, e através de eventos online e gratuitos, que faço algumas vezes por ano. 70% do material que eu produzo é totalmente gratuito e 30% fica dentro dos meus cursos pagos. Olha, muitas mulheres já conseguem até salvarem seus casamentos, né? Só acompanhando os meus materiais gratuitos, sem precisarem utilizarem a WR, que só ensino dentro da jornada WR. É que é esse meu curso pago que eu citei, tá? Está tudo bem com isso, tudo bem. Eu estou fazendo a minha parte também em ajudar as pessoas que não possuem condições financeiras, né, através dessa imensa quantidade de materiais gratuitos que produzo, né, de materiais de altíssima qualidade. No entanto, para aquelas que não conseguem resolver só com material gratuito e querem ganhar tempo, né, a jornada WR é hoje a solução mais completa que tem o conhecimento estar disponível. Isso porque o que você vai aprender lá, você não encontra em nenhum livro ou curso que fala de relacionamentos. É realmente um material inédito, que certamente você nunca teve acesso. E por isso que através dele você vai conseguir os resultados que até hoje nunca teve. Eu desconheço o caso de uma aluna minha que não teve resultados com esse método e que depois tenha conseguido com outro programa ou alternativa disponível por aí. Não acontece. Por isso eu sou enfática em te afirmar, se a jornada WR não resolver a situação do seu casamento, eu desconheço algo, né, outro programa que possa fazer isso.
A maioria das minhas alunas, quando chegam até mim, já tentou de tudo que você possa imaginar. As mulheres, em geral, só me procuram e se dispõem a pagar o valor desse programa quando a coisa já está bem séria no casamento. Eu sei que o ideal seria corrigir tudo no começo, né? Mas as pessoas não agem assim. Não apenas com relação ao casamento, mas sobre tudo na vida. Normalmente as pessoas só procuram ajuda profissional e pagam para resolver algo quando a coisa, olha, já está bem crítica. Quase ninguém acorda e diz, que legal, hoje eu vou no dentista para ver se tem algo para fazer. A maioria das pessoas só vai lá quando o dente já está doendo muito, muito mesmo. Com relação a médico, nutricionista, personal trainer, em tudo é assim. Depois que a pessoa já tentou de tudo sem conseguir, depois que ela percebe que está perdendo muito mais dinheiro, perdendo muito tempo tentando resolver por si só, do que buscando ajuda profissional, é que ela faz isso. Eu sei que embora para algumas alunas esse valor seja muito pequeno em face da renda que elas possuem, por serem médicas, advogadas e empresárias, para a maioria delas esse valor é o maior valor que elas já investiram em um curso na vida delas. 80% das minhas alunas são mulheres comuns, que trabalham como secretárias, professoras, recepcionistas, policiais, aposentadas ou mesmo operárias. A maioria das minhas alunas se enquadram aqui. E eu sei que você pode pensar, mas Geile, como elas fazem para obter, para adquirir um curso desse valor? E o fato é que justamente o fato delas precisarem fazer um esforço para poderem adquirir esse programa é o que vai fazer com que elas levem a sério a jornada, apliquem o que é ensinado lá e tenham os resultados. Eu já testei dar esse curso de presente, já testei isso. Dar o programa para algumas pessoas no início da minha carreira, mas quando isso acontecia, essa pessoa acabava não levando a sério e com isso não obtinha os resultados. Então eu entendi que isso faz parte do processo. Entende? A pessoa entender que ela precisa pagar por aquilo, que ela precisa investir naquilo. E quando ela investe, ela pega mais firme. E aquelas que fizeram esse investimento, aplicam o que é ensinado, obtêm os resultados, dizem para mim que foi o melhor investimento que já fizeram na vida delas. Que o programa é muito barato em face dos benefícios, e do tempo que você ganha quando aplica o que é ensinado lá. E não é à toa que hoje eu possuo tantos estudos de casos em vídeo comprovando a eficácia desse método. Que eu saiba hoje na área de melhora ou restauração de casamentos, ele é o programa com o valor mais alto disponível, mas também é o programa com a maior quantidade de estudos de casos em vídeo, comprovando a sua efetividade em gerar os resultados. A minha renda hoje vem em sua maioria da venda desse programa, e uma outra parte da minha renda vem da minha sociedade, que eu tenho ainda com meu marido na nossa empresa de treinamentos corporativos, que chama-se Interativa Treinamentos. Embora eu não esteja mais na linha de frente dela, eu ainda cuido de bastante coisa, assim, da parte administrativa. Me perguntam muito se eu ainda faço, aconselhamento individual ou coaching. Bem, hoje meu negócio é muito mais educacional, tá? Eu prefiro ensinar uma mulher a pensar por si mesma do que pensar por ela, dizendo como ela deve agir em cada situação específica. Isso porque quando ela tem um problema com o marido, lá pelas, 3 da manhã, se ela não tiver sido preparada para saber como conduzir aquela situação, ela fica completamente sem ação, precisando no dia seguinte ligar para a terapeuta para perguntar como ela deve agir. Eu acredito que isso até pode funcionar, mas não é o caminho mais efetivo para se resolver essa questão. Eu acredito que a resposta definitiva, a melhora de um relacionamento, é quando uma das partes aprende a forma certa de agir em qualquer situação que possa ocorrer no casamento dela. Na hora que a coisa acontece, ela já sabe como agir para resolver aquilo de imediato. O efeito educacional é muito maior quando você sabe como fazer isso. Se o seu marido faz algo de errado e você deixa passar para precisar falar com a terapeuta, primeiro, para depois poder saber como agir com o marido, quando você vai agir junto a ele, já perdeu o efeito do negócio, já passou, entendeu? Não vai ter efeito para a correção daquele comportamento. E o resultado acaba muitas vezes sendo até pior do que se você não tivesse feito nada. Compreende?
Então, quando a mulher age assim no casamento, não fica claro para o esposo o motivo pelo qual ele está sendo repreendido. Seria o mesmo que o seu filho fazer algo de errado hoje e você querer repreender ele por isso no ano que vem ou daqui um mês. Ele já não vai nem lembrar, não vai fazer efeito mais. Já quando você adquire a habilidade de se posicionar, quando seu marido está ali com a boca na botija, todo lambuzado de doce, ele sabe que errou. E fica muito mais fácil de se posicionar e corrigir aquele comportamento. Agora, se posicionar não é brigar sempre que ele erra. Isso quase toda mulher faz, tá? Se posicionar é saber a estratégia certa que comprovadamente é a mais eficaz para resolver aquela situação que ele fez em específico. A mesma coisa com os filhos. Às vezes um sermão dói mais que uma surra. Às vezes uma palavra de amor é o que iria resolver. E às vezes um determinado tipo de ação seria a única coisa que resolveria aquela questão. Saber diferenciar a hora de fazer cada coisa é o que diferencia as mulheres das meninas em um casamento. E é nisso que eu me foco. Eu não estou em busca de formar uma mulher dependente, que precisa me perguntar como ela deve agir em uma situação ou em tudo. O meu objetivo é ensinar a ela como agir em toda e quanto situação que ocorra no casamento dela. Para que se às 4 da manhã, em um chalé na montanha, onde não pega celular, o marido dela fizer algo que ela não gostou, ela saiba exatamente como agir. Isso é a coisa que mais me dá satisfação, sabia? Quando eu ensino uma mulher a conseguir fazer isso, para mim é muito mais gratificante do que saber que ela não sabe como agir e que depende de uma orientação direta minha para saber como resolver efetivamente, uma situação. O meu trabalho hoje é focado em ensinar mulheres a melhorarem ou restaurarem seus casamentos. É realmente educacional. Algumas pessoas acham que eu atuo na área de psicologia, sexualidade ou conquista, mas não. A minha atuação é específica para ensinar mulheres como elas mesmas podem fazer a melhora ou restauração do casamento delas. Como elas terem voz, como elas saberem resolver as questões ali e evoluírem o casamento delas. Eu não atuo na superação de divórcios, tratamento psicológicos e nem na área de como arranjar um namorado. Nessa área onde atuo, que é específica para a melhora ou restauração de casamentos, através do trabalho feito por um dos parceiros, até onde eu tenho conhecimento, não tem nenhum programa online que possua a quantidade de provas em vídeo de transformação que a jornada WR possui. Até o momento isso é indiscutível. Uma outra coisa importante dessa metodologia é o anonimato. Então eu ofereço isso através desse treinamento online. Porque quando você está ali presencialmente fazendo o trabalho com alguém, mesmo que haja o sigilo profissional, alguém está vendo que você está ali e tudo bem, Tem pessoas que preferem isso. E isso, dependendo do quanto você mora em uma cidade pequena ou quanto você seja uma pessoa pública, pode ser um problema. Às vezes, por exemplo, tem uma mulher que é esposa de um líder religioso famoso na cidade e ela está passando por sérios problemas no casamento. Mesmo que não tenha nada demais ela procurar ajuda quanto a isso, em uma cidade pequena, as pessoas falam, E dependendo do grau de notoriedade do marido dela na cidade, o simples fato de uma pessoa qualquer ver ela entrando em um consultório de uma pessoa especializada em terapia conjugal pode gerar um falatório, sim. Então, uma grande vantagem é que minhas alunas conseguem ter essa ajuda de forma totalmente anônima. Mesmo na sala de aula da jornada WR, aquelas que precisam de anonimato usam codinomes. E nem mesmo minha equipe tem acesso a saber quem são essas pessoas. O que eu ensino é justamente como essas mulheres podem resolver todos os problemas que elas possuem no casamento, sem precisar contá-los a ninguém, nem mesmo a mim. Não é necessário ela me contar que o marido dela está tendo um caso, enfim, ou qualquer outra coisa para que ela saiba como resolver a situação. E uma pergunta que me fazem muito é: Jaylee, em quais situações esse método funciona ou não? E após já ter visto centenas de mulheres usarem esse método e mais de 458 casamentos terem sido plenamente restaurados, eu notei que, fora a situação anterior que já citei, que é de quando o marido já saiu de casa e não fala mais com a esposa, nesse caso não há o que fazer mesmo, pois não dá para querer ensinar o marido por telepatia, A segunda pergunta que recebo muito é sobre quando o marido bebe, tem distúrbios psicológicos, X ou Y, ou qualquer outra coisa assim.
E a questão para se responder isso é bem simples. A jornada WR, em sua maioria, vem de um método que era aplicado em funcionários das empresas para que esses passassem a adotar novos comportamentos nessas empresas, onde eles trabalhavam, valorizando mais a empresa e o emprego deles. Ponto. Meu marido não precisava perguntar se os funcionários bebiam ou não, ou se eles tinham qualquer tipo de patologia para poderem ser influenciados pelo método que meu marido ensinaria aos gerentes e proprietários. A lógica era simples. Se o funcionário estava apto a trabalhar, o método funcionava nele, só isso. Com relação ao seu marido é a mesma coisa. Se ele consegue trabalhar, ou seja, prestar serviço para alguém em troca de dinheiro, as técnicas vão funcionar nele. Agora, se ele está em um nível de problema psicológico ou vício em bebidas que o impede de trabalhar, aí nesse caso o método não vai funcionar nele, compreende? É necessário muito mais sanidade para se manter um emprego do que para se manter um casamento. Se ele consegue manter o emprego dele, ele está 100% apto para ter essas técnicas aplicadas nele, independente do tipo de trauma ou transtorno que ele tenha. O método não vai curar o transtorno dele. Para isso, ele deve procurar uma psicóloga, psiquiatra, alcoólicos anônimos ou o que quer que seja que você encontre de pessoas especializadas no problema dele. O método serve para você o quê? Aumentar o seu poder de influência sobre ele, fazendo ele te colocar em prioridade na vida dele. Novamente, o método serve para voltar o comportamento do seu marido até a melhor fase que você já viveu com ele, para que a partir daí você possa continuar melhorando o seu casamento, entendeu? Não é um método para você aplicar em um desconhecido na balada, com o qual você nunca foi feliz antes. Não adianta achar que você vai pegar uma pessoa que nunca se deu bem com você, como motorista de um Uber, sei lá, que te levou para casa, e que depois ele vai ser apaixonado por você. Não é isso que eu ensino. O que ensino é pegar o seu marido que hoje não é mais como era na fase do namoro ou início de casamento e fazer ele voltar a te tratar daquela forma que ele já foi, para que daí em diante você possa construir o seu casamento com ele novamente, mas agora sob uma base certa, né? Para que depois de um tempo você esteja com um casamento ainda melhor que na fase do namoro. Porque vai amadurecendo, né? Vai melhorando o casamento como um bom vinho. Compreende a diferença disso? Se o seu marido não tivesse em algum momento da vida dele sido minimamente agradável com você, você não teria se casado com ele. O que eu acredito é que se ele já foi agradável ao ponto de conseguir fazer você escolher se casar com ele, é possível voltar a fazer ele ser assim novamente. Mas se ele nunca foi, é pouco provável que isso ocorra. E aí a pergunta é, por que você se casou com uma pessoa que nunca te tratou bem na fase do namoro? Isso não tem sentido, não é mesmo? 99% dos maridos tratavam sim a esposa muito bem na fase do namoro e início de casamento, tanto que elas escolheram se casar com ele. A jornada WR é uma metodologia para se restaurar o amor e respeito no casamento. O objetivo dela é fazer o casamento ser um local de paz e felicidade para ambos. Não é uma metodologia onde você aprende joguinhos e truques para enganar ou manipular o seu marido. O que eu ensino são técnicas para que você aumente o seu poder de influência sobre ele, para fazer ele te colocar em prioridade na vida dele novamente. Tudo isso com base em pesquisas científicas. Eu digo que tudo é transparente porque, mesmo que ele saiba o que você está fazendo e conheça as técnicas que você está usando, elas irão funcionar da mesma forma. E caso ele use essas técnicas em você, inclusive, elas irão funcionar também. E na realidade isso será benéfico para ambos no casamento. O meu marido mesmo usa algumas das minhas técnicas em mim e funciona da mesma forma. O objetivo de tudo que publico é um relacionamento baseado no amor e respeito mesmo, tá? Uma outra pergunta que me fazem muito é sobre qual é a religião dessa metodologia, né? E a resposta é a seguinte: a jornada WR é um método com embasamento científico. Minha missão é ajudar as mulheres a melhorarem ou restaurarem seus casamentos, independente de qual religião elas sejam.
Eu não preciso ficar pregando a religião A ou B para poder ensiná-la a restaurar o casamento dela. Eu entendo que isso é uma decisão pessoal de cada uma. E, portanto, em nenhum dos meus vídeos ou materiais eu faço alusão a nenhuma religião. Isso é uma coisa extremamente íntima e pessoal. Dessa forma, eu consigo estabelecer um ambiente respeitoso e seguro para mulheres de todas as religiões que acreditam no casamento e na família, sejam elas católicas, evangélicas, muçulmanas, espíritas, enfim, qualquer uma. Eu tenho hoje entre minhas alunas e seguidoras inúmeras pastoras, líderes de casais, em igrejas católicas, evangélicas, X, Y, Z. Enfim, todas acompanham os meus materiais e usam muitas coisas que ensino, até mesmo em suas religiões, com a tranquilidade que a sua fé não será debatida em meus materiais, pois esse não é o objetivo das minhas publicações. Tudo bem? Uma outra coisa que me perguntam muito é se sou psicóloga. Não, eu não sou psicóloga. E por esse motivo não abordo distúrbios psicológicos em meus vídeos. O que eu fiz foi adaptar um método com embasamento científico que é usado para mudanças de comportamentos de funcionários nos meios empresariais para que as esposas possam usar em seus maridos. Minhas publicações são direcionadas para pessoas saudáveis psicologicamente, tá? Por esse motivo também eu tenho um número grande de psicólogas entre minhas seguidoras e alunas, pois elas encontram no meu material técnicas sérias e embasadas que elas na maioria das vezes não tiveram acesso em sua formação. Então assim, antes de mim, caso a esposa quisesse melhorar o casamento dela, ela precisava da cooperação do parceiro para isso. Ela precisava que ele fosse nas sessões de terapia, que ele lesse os livros de relacionamento com ela, né? E quisesse aplicar as coisas ensinadas lá. Ou ela precisava que ele fizesse os cursos de casais com ela. Ela ficava o quê? Em uma posição passiva, dependendo da boa vontade dele, em querer fazer algo para melhorar a situação do casamento. E como na maioria das vezes isso implicava em ele ter de passar a assumir mais responsabilidades em casa, ou mesmo cortar alguns hábitos ruins que desagradavam a esposa, mas que eram bem cômodos para ele, como apenas ficar em casa sem fazer nada, ou mesmo ficar saindo com os amigos todo final de semana. A maioria dos maridos não tinha o mínimo interesse em fazer nada para mudar. Imagina comigo, tem um marido que só quer ficar no sofá o dia inteiro, bebendo cerveja e pedindo tudo ali na mão. A esposa está super desgastada, porque precisa fazer tudo sozinha. O motivo da insatisfação dela no casamento é que ela gostaria que ele ajudasse mais em casa, né? Com a casa mesmo, com as crianças, com as decisões, com o casamento, né? Parasse de ficar de conversa com outras mulheres no telefone. Se ele parasse com essas coisas, ela ficaria feliz. E eles viveriam bem. Mas a questão é, a única insatisfeita com isso é ela. Para a maioria dos maridos está bom demais que as coisas fiquem como estão. Você está me entendendo? Essa era exatamente a situação onde eu estava. Então, eu desenvolvi um método de 8 passos para que você soubesse como fazer o seu casamento voltar a ser melhor do que na fase do namoro, com estratégias. Agora você não depende mais dele para isso. Se você quer fazer isso acontecer, eu te ensino como. E mesmo que ele saiba ou não o que você está fazendo, vai funcionar aí da mesma forma. Na época do namoro, ele não foi todo galante com você? Te fazendo toda uma propaganda do tipo de homem que ele seria com você, caso você se casasse com ele? O que eu faço é te ensinar como fazer ele cumprir essa promessa. Não fui eu quem escolheu o seu marido, tá bom? Foi você. Eu escolhi o meu. Ele que jurou e prometeu te amar, entendeu? Por toda a sua vida. Ele fez toda uma propaganda que fez você acreditar nele. Então, eu te ajudo com isso. Outra pergunta que recebo muito é: Jaylee, até quando tentar, né? Até quando tentar nesse casamento? Bem, eu trabalho com restauração de casamentos, mas minha linha não é de que você deve ficar no casamento a todo e qualquer custo. Não. Se tiver uma chance em 100 de salvar o seu casamento, eu te ajudo a achá-la. Mas tem casos onde não há essa chance. Por exemplo, maridos que agridem fisicamente a esposa, isso aí pra mim é o fim da picada, já nem tem muita conversa. Às vezes o marido pode não gostar de mulher, ele pode ser homossexual.
Já tive casos assim. Enfim, eu faço de tudo o possível para salvar o seu casamento. Mas eu também te preparo para deixar ele ir, se isso efetivamente não for possível. Um dos motivos principais para ser contra o divórcio, além do fato de que a grande maioria dos casamentos podem ser restaurados, é porque sei que o divórcio em geral não resolve, tá? Ele apenas adia o problema para um próximo relacionamento. 7 em cada 10 casamentos costumam acabar em divórcio. E 2 desses 3 casais que não se divorciam, mesmo assim não vivem bem no casamento. Se 1 em cada 10 casamentos acabasse em divórcio, era só separar e começar de novo, né? Mas não é assim. Isso é igual tocar algum instrumento. Se você pegar um violão e não tocar bem, em geral não vai resolver pegar uma flauta, um piano ou outros instrumentos. Você apenas vai aprender de verdade quando estudar isso, entrando em uma escola de música. Então é a mesma coisa com casamento. Às vezes só trocar de marido, muitas pessoas têm essa ilusão, né? É claro que você pode encontrar um outro com a personalidade mais compatível com você, mas ainda assim acontecerão problemas. Porque as coisas acontecem, a gente está vivo aqui, né? E você não é perfeito e a outra pessoa não é perfeita. Nunca você vai encontrar uma pessoa perfeita. Então pode ser que ele não faça coisas que o antigo fazia, mas vai fazer outras coisas novas que também podem te incomodar, entendeu? Então é bem melhor você aprender como lidar com as situações e a resolver situações. Então não é só pular de galho em galho, não. Tem pessoas que já estão no 4º casamento. Lembra da camareira que eu falei na história? Pois ela já estava no 3º. E você viu que não resolveu. Entende? Então é isso. Eu falo mais para o público feminino, né, para mulheres, por questão de identificação mesmo. Mas tudo que eu ensino pode ser usado tanto pela esposa no marido, como pelo marido na esposa. Tá? Hoje eu tenho 10% de seguidores do público masculino, mas como a maioria é mulher, eu sempre me direciono às mulheres mesmo. E tem mais uma pergunta aqui que me fazem bastante, que é se eu sou feminista ou machista. E a resposta é nenhum dos dois. Eu ensino como as mulheres conquistarem uma relação que seja benéfica para ambas as partes. Portanto, eu não sou a favor de que a mulher aceite tudo calada, pois sei que isso não fará bem para o casamento, não fará bem para ela, mas também sei que se ela for uma ditadora em casa, não vai conseguir estruturar um lar de amor e respeito e vai acabar infeliz da mesma forma. Anota isso, um casamento só é sustentável quando ambos estão felizes nele. Não tem essa de casamento bom onde apenas a mulher manda ou apenas o homem manda. O casamento deve ser uma parceria. Se eu ensinasse coisas que prejudicassem o seu marido, o homem que você ama, eu não estaria te ajudando, e sim fazendo a sua infelicidade. E esse não é o meu objetivo. Eu quero que você viva um casamento pleno de amor e respeito, e para isso ocorrer, é necessário que ambos sejam felizes nesse casamento, entendeu? O que eu faço é te ensinar como conseguir isso. Portanto, eu não fico puxando a sardinha para um lado nem para o outro. Por mais que eu trabalhe com mulheres, e mesmo que 90% do meu público seja feminino, eu acredito que não devemos querer para o outro aquilo que não queremos para nós mesmas, não é mesmo? Meu conteúdo ensina sim as mulheres a se posicionarem. Esse é um problema de muitas das minhas seguidoras. Mas esse posicionamento é sempre de forma justa, quando é necessário, e não um posicionamento com o objetivo de submeter o parceiro, de humilhar o parceiro. Eu também erro com meu marido, sabia? E acho totalmente certo e aceitável que ele me corrija, com base em minhas técnicas, inclusive, quando eu mesma piso na bola com ele, e isso acontece às vezes. Então, se você entrou aqui achando que vou dizer para você aceitar tudo calado no casamento, ou que sou uma daquelas mulheres que pregam que você não precisa de ninguém, chuta o balde, manda esse homem para tal lugar, você não precisa de ninguém não. Você pode viver muito bem sozinha. Não que você não possa viver sozinha, mas se você está num relacionamento é porque você quis estar, porque você quer viver isso. Então se você pensa isso sobre mim, olha, você se enganou. Eu acredito no amor e no respeito, em qualquer relacionamento. Tudo, absolutamente tudo que ensino são coisas que não ferem esses 2 princípios. Eu e minha equipe estamos diariamente levantando dados de pesquisas que ocorrem ao redor do mundo sobre o comportamento humano dentro do relacionamento.
Em algum lugar do mundo, uma equipe de pesquisadores faz alguma descoberta sobre algo que pode ajudar na melhora de um relacionamento ou que pode interferir no comportamento humano, e o que eu faço é trazer essas informações em primeira mão. E fora que eu e a minha equipe sempre estamos testando, né, o tempo inteiro novas técnicas, nós mesmos, né, estamos sempre criando e testando e vendo o que funciona melhor, adaptando para o relacionamento. E esse é um dos motivos de meu material ser tão diferente dos demais que falam de relacionamento. Eu praticamente não uso materiais de livros de relacionamento, e sim dados super atuais de pesquisas que ocorrem pelo mundo. A ciência que estuda o funcionamento do cérebro, ou seja, a forma como tomamos as decisões, chama-se neuroeconomia. E é isso que me foco para poder gerar tanto material de qualidade. A própria estrutura da jornada WR segue esse princípio. Ela não é um conjunto de dicas isoladas, mas um conjunto cuidadosamente planejado de 8 estratégias, em uma sequência específica que, quando colocadas em prática, tornam praticamente impossível que você não obtenha os resultados do seu casamento. Se ele ainda tiver jeito, você consegue. É exatamente como aprender a jogar xadrez. Você até pode chegar e perguntar, me dá uma dica aí para vencer no xadrez. Mas o fato é que se você não sabe jogar, nenhuma dica vai resolver o seu caso. A não ser a dica que você deve passar a praticar e estudar mesmo xadrez. A jornada WR é um trabalho estruturado, que consegue resultados onde nenhuma outra alternativa conseguiu. Não é mágica não, viu? Nem simpatia. Com 15 dias que você começa a aplicar, você já nota pequenos resultados. E é assim, proporcionalmente. Com 30 dias, resultados visíveis. Com 90 dias, quase já somem as brigas. E com 24 semanas, você já pode estar com um relacionamento melhor, tá, do que na fase do namoro. Porque, como você já está dentro do casamento, você já se conhece melhor. Então, com a aplicação das técnicas, uau, fica show. Outra pergunta, Jaylee, todas as mulheres conseguem isso? Não. Conseguir deixar um casamento melhor do que na fase do namoro em 24 semanas não é típico, mas é plenamente possível. Existem aqueles casos que eu citei. Existem os casos onde a pessoa não aplica o que é ensinado. E nesses casos não há o que eu possa fazer. Isso é o mesmo que acontece nas faculdades. Todo mundo que entra na faculdade se forma? Absolutamente não. E não há nada de errado com a faculdade, mas nem todo mundo está disposto a fazer a sua parte. Se fosse assim, todo mundo que entra em uma academia ficaria com o corpo sarado. Todo mundo que entra em uma escola de inglês sairia de lá falando inglês. A verdade é que se a pessoa aplicar o que esses locais ensinam, há grandes chances são que ela consiga, mas nem sempre as pessoas estão dispostas a isso. E com a jornada WR não é diferente. Eu não tive um relato de uma aluna que aplicou tudo o que é ensinado na jornada e comprovou isso, e que não fosse um daqueles casos de exceções que citei, que não fosse um daqueles casos de exceções, né, que eu citei, e que não tenham obtido os resultados. Mas eu tenho sim alunas que não aplicam. E nesses casos ela tem os resultados de forma o quê? Proporcional ao que ela aplicou. Se ela aplicou 10%, ela tem 10% de resultados, é assim. Algumas são bem dedicadas, sabe? E conseguem obter a meta incrível de fazer o casamento passar a ser melhor que na fase do namoro em menos de 24 semanas. Tem umas que conseguem menos de 24 semanas. Outras são mais lentas, né, em aplicar as atividades. Elas vão em passo de tartaruga com as aulas e atingem essa meta um pouco mais tarde, em um ano e meio, mas atingem também, é como eu disse, é de acordo com a aplicação. Mas depois de já ter visto mais de 438 casamentos serem plenamente restaurados, eu identifiquei que a média de tempo que uma aluna aplicada precisa para atingir esse objetivo é de 24 semanas. Isso porque você vai precisar corrigir um casamento que está, por vezes, há 2, 5, 10 ou 30 anos em uma direção completamente errada. E mudar um casamento que está nessa situação é igual mudar a direção de um grande navio. Não se faz do dia para a noite. Mas fazer isso em 24 semanas é um tempo extremamente rápido. Se você comparar que estará obtendo os resultados que, mesmo em 30 anos de tentativas, às vezes você pode não ter conseguido. Então compreenda que a jornada WR é justamente isso. Um trabalho sólido e embasado
para a melhora ou restauração do seu casamento. Às vezes a pessoa está com um casamento, sabe, totalmente errado, desestruturado, o marido flertando com outras mulheres, sem vida sexual nenhuma, sem diálogo e respeito. E a mulher me pergunta: Jaylee, me dá uma dica para mudar o quadro do meu casamento. O que eu falo para meu marido para ele mudar? E as coisas não funcionam assim, tá? Isso seria o mesmo que chegar em uma escola de música e perguntar: me dá uma dica para que eu já saia daqui tocando violino? Olha, viver um casamento com amor e respeito é uma habilidade que você desenvolve em pelo menos 24 semanas, tá? Um casamento não é uma coisinha aqui ou ali como muitas mulheres pensam. Ah não, Jaylee, eu só quero resolver isso no meu casamento. Só que isso é o pedido de socorro do seu casamento, tá? Tem muita coisa errada aí. Você acha que é porque o seu marido só fica no celular. Mas se for puxar, o sexo tá ruim, ele não te respeita, você não é prioridade, vocês não passam tempo juntos, vocês não pegam na mão. É tudo, sabe? É tudo. Então não é uma dicasinha que resolve, entendeu? Então não é uma mágica, não tem uma palavra mágica que eu vou te ensinar, aí você fala no ouvido do marido e ele acorda um príncipe encantado. Mas existe sim um método que, se você aplicar com seriedade, se houver 5% de chance de salvar o seu casamento e torná-lo melhor do que na fase do namoro, você consegue. Porque esses 8 passos da jornada WR são realmente muito, mas muito poderosos. Eles lidam com o lado inconsciente do cérebro, entendeu? Do seu cônjuge, do seu marido, que é o lado responsável pelas decisões que nós tomamos diariamente. E eu atingi essa meta de ter um casamento melhor do que na fase do namoro em 24 semanas na época. Ele não estava tão refinado como hoje, tá? Esse método. As minhas alunas aplicadas conseguem nessa média de tempo, ou até menos. Agora sim, por que eu digo que você pode deixar o seu casamento melhor do que na fase do namoro? É simples. Eu não gostaria que meu casamento voltasse a ser como na fase do namoro. Essa fase é melhor, sim, do que um casamento em brigas, mas ela não é melhor do que a fase de um casamento estruturado. Na fase do namoro, seu marido ainda não conhece seus gostos, ainda não há uma real sintonia entre os dois. Os dois ainda não são 100% verdadeiros sobre o que gostam ou não gostam. Isso é normal, né? Faz parte da conquista, né? Os dois ficam meio que pisando em ovos. Na fase do namoro, quando uma mulher se atrasa, o namorado fica irritado, mas ele não fala nada. O namorado conta uma piada ruim, a mulher ri só para agradar. A mulher não quer ir em um lugar, mas diz que vai, para não perder pontos, entendeu? O homem diz que gosta de coisas que não gosta só para agradar a mulher. Na paquera é assim, no namoro é assim. Essa é uma fase muito legal, mas não é uma fase de verdadeira cumplicidade. Consegue compreender isso que eu digo? Nessa fase, existe uma atração muito forte. Mas não existe um dos elementos mais fantásticos de um casamento, que é a transparência, a estabilidade e a cumplicidade. É você conhecer aquele ser de verdade que está ali. Já em um casamento devidamente estruturado, você tem um sexo que é frequente, que é intenso, muito melhor do que na fase do namoro. Só que além disso, você tem coisas que você não tinha lá. São transparência e cumplicidade. Meu casamento hoje, olha, 10 vezes melhor do que na fase do namoro. Eu não trocaria jamais. Porque na fase do namoro eu ainda não conhecia o meu marido como eu conheço hoje, né? E ele não me conhecia. Não havia 100% de transparência, de cumplicidade. E hoje há. Minha vida sexual hoje tem sexo dia sim, dia não, quando em alguns dias, até todo dia. Entendeu? Às vezes acontece. Passamos a maior parte do tempo de mãos dadas, nos abraçamos, nos beijamos. A gente não tá nem aí, a gente já tá junto mesmo, entendeu? Beijo de língua diariamente, tem que ter. Nós sabemos o que o outro pensa antes mesmo do outro falar. É uma conexão grande, né? Nós verdadeiramente vivemos como uma dupla mesmo. Isso é incrivelmente melhor do que eu vivia na fase do namoro. Quando eu saio com meu marido para algum lugar, as pessoas que olham para nós acham que estamos no primeiro encontro, que estamos no início do namoro, mas já estamos indo aí para 15 anos de casamento. Viver isso é verdadeiramente incrível. E não apenas eu vivo isso, como muitas das minhas alunas também passaram a viver. Exatamente isso. É sim algo plenamente possível. O mais interessante de tudo é que quando você coloca o seu casamento no caminho certo, ele entra em uma crescente
de melhora, sabe? Meu casamento esse mês está pelo menos 5% melhor do que no mês passado, e isso vai acontecendo em todos os meses. Hoje ele é pelo menos 30% melhor do que 6 meses atrás. Assim como um casamento tem como piorar indefinidamente, ele pode melhorar indefinidamente. Ou ele está melhorando ou ele está piorando. Não existe do casamento estar igual, não existe. Ela pode achar isso, a mulher pode achar isso, mas na verdade, ou ele está indo na direção da piora ou da melhora. O casamento é como um grande navio, como eu disse, né, que está indo para o norte ou para o sul. Você não analisa ele com base no que houve no último dia ou semana, mas pelo menos com base no que houve no último mês. E fazer essa análise é simples. Você olha para seu casamento hoje e um ano atrás, e você vai ter uma visão clara. Se ele não tiver melhor do que há um ano atrás, ele está indo na direção da piora. E ele vai continuar nessa direção se você não fizer nada. Ele pode estar piorando lentamente, ou ele pode estar melhorando lentamente. Mas uma dessas duas coisas ele está fazendo. E um grande erro é achar que o casamento está parado, está estável, que está imóvel e igual. Ele não está, tá? Nunca está. Se o seu casamento não está melhorando, ele está piorando. Se hoje você ainda não consegue notar isso, é porque ele ainda não piorou o suficiente. Mas daqui a uns 2, 3, 5 ou 10 anos você vai ter uma visão clara disso. Porque se você não corrige um comportamento, ele cresce. E se hoje o seu casamento está melhor do que há um ano atrás, a tendência é que no próximo ano ele seja levemente melhor. Isso depende da velocidade com a qual ele está melhorando hoje. E se ele está levemente pior no próximo ano, a tendência é que ele esteja ainda pior. Compreendeu esse conceito? Então a maioria das mulheres que chegam até mim estão com um casamento desestruturado, porque ele foi piorando ali diante dela, dia após dia, né? E elas acham que isso seria algo que seria revertido sozinho, mas não é. Uma das coisas mais importantes que as alunas percebem após atingirem essa meta de passarem a viver um casamento melhor do que na fase do namoro, é que também não é possível obter essa melhora no casamento e não obter em outras áreas da vida. A sua forma de lidar com o comportamento do seu cônjuge, do seu marido, muda. Com isso, mudam os resultados que você tem com ele. Mas quando você consegue isso, sua forma de agir com todas as demais pessoas também mudam. Isso porque, quando você descobre as coisas que fazia com seu marido que não funcionavam e as que efetivamente funcionam para torná-lo uma pessoa melhor, você automaticamente começa a fazer isso com todas as pessoas à sua volta. E não apenas isso, as pessoas à sua volta começam a fazer também. Eu mudei minha forma de agir com meu marido e automaticamente, conforme ele ia vendo minha nova forma de agir, ele passava a adotar essa nova forma de agir também. O ser humano é inteligente. Sempre que uma pessoa vê outra fazendo algo que dá certo, em geral ela começa a fazer também. E isso funciona tanto para o bem como para o mal. Hoje, por falta de conhecimento, o seu marido, o seu cônjuge, pode ter te ensinado, mesmo sem perceber, a agir mal com ele. E eu ensino como quebrar esse ciclo, fazendo não apenas você passar a ter uma nova forma de agir, como a influenciá-lo a adotar essa nova forma de agir, né? Essa nova postura. Então, levar o seu casamento a ser melhor do que na fase do namoro traz um benefício muito maior do que apenas salvar o seu casamento. Por quê, Jaylee? Porque quando você descobre como levar a sua relação com seu esposo a um nível de excelência, você passa a conseguir fazer isso com todas as demais pessoas do seu círculo social, porque isso faz parte de você agora. Você não consegue ser diferente. Você viu o que você não estava vendo. Simples assim. E aquelas pessoas ou situações que antes te tiravam o sono ou te incomodavam muito, passam a não mais tirarem o seu sono ou sua paz. Uma coisa que é muito interessante em todo o meu material é que, embora nele eu ensine a mulher como fazer uma grande mudança no casamento, o que muitas das vezes inclui saber como cortar comportamentos inadequados do esposo, é que os próprios maridos, mesmo que depois de que a mulher faz a jornada, passem a não conseguir ser tão folgados como era antes, eles passam a gostar muito de tudo. Não porque eles tenham passado a fazer mais coisas em casa que antes, eles não faziam, mas porque na balança final
das contas, eles mesmos percebem que é uma troca justa. Eles passam a ter mais paz, felicidade, amor, respeito em casa. E isso para eles compensa muito. Mesmo que o casamento deixe de ser a casa da mãe Joana, que era antes, quando a esposa não sabia como lidar com as situações adequadamente. É muito legal porque é bem comum eu receber relatos de esposas dizendo que os maridos agradecem muito pelo meu trabalho, pois através dele as esposas descobriram como ensiná-los a serem pessoas melhores. Elas se tornaram pessoas melhores também. E hoje todos vivem muito mais felizes em suas casas. É porque os filhos também são contagiados, né? E no fundo eu acredito que todas as pessoas gostam de organização, de disciplina, pois isso cria um ambiente sustentável. Então é muito melhor trabalhar em uma empresa que possui normas e disciplina, que é limpa e organizada, do que em uma empresa que é uma bagunça, suja e totalmente imprevisível. No casamento vale a mesma lógica. Um casamento que é levado de qualquer jeito, no fundo é ruim para ambas as partes, mesmo que aparentemente seja ruim apenas para a esposa. Se a esposa está feliz, satisfeita e realizada no casamento, é muito difícil que o marido não esteja também, entende? Uma outra coisa que me perguntam com frequência é sobre qual é o maior erro das pessoas no casamento. Essa pergunta eu ouço muito e definitivamente o maior erro que eu noto é as pessoas não entenderem a seguinte frase: impossível é querer fazer a mesma coisa e obter resultados diferentes. Todas as pessoas que me procuram, em geral, dizem que já fizeram de tudo para melhorarem ou restaurarem o casamento delas. O que eu observo é que elas passaram, em geral, 5, 10, 30 anos em um casamento fazendo as mesmas coisas que elas já haviam testado e que não havia dado certo. Nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre quais são essas coisas, mas a lógica é simples. Se você fez algo 1, 2, 3 vezes e aquilo não funcionou, não adianta muito continuar fazendo exatamente a mesma coisa, entende? Você pode sim tentar novamente, desde que faça de uma forma diferente. Se você colocou a mão em uma geladeira e levou choque, tudo bem você colocar a mão lá de novo, tentar abrir novamente a geladeira, desde que na sua segunda tentativa você esteja de luvas, entende? Mas se você continuar fazendo tudo exatamente igual, vai ficar presa em um ciclo eterno de fracasso. Todas as seguidoras sempre me dizem que já fizeram de tudo para melhorar ou restaurar o casamento, todas. Mas aí quando elas entram na jornada, o que vejo é que nenhuma delas, mesmo em 50 anos de tentativas, tinha feito as coisas que são ensinadas na jornada WR. Eu falo 50 anos de forma literal. Eu tenho alunas na terceira idade, inclusive, algumas que possuem até 73 anos de idade, e que estavam com problemas no casamento há mais de 50 anos. Então tenha a mente aberta em saber que se algo não foi feito ainda, isso apenas significa que você não sabe como fazer. Mas não que aquilo não pode ser feito, entendeu? Quando eu tento ligar o meu carro e ele não liga, não adianta eu ficar lá ligando e desligando a chave por 5 ou 7 anos, achando que um dia ele vai ligar sozinho. Eu simplesmente chamo o quê? Chamo um mecânico e ele me diz o que eu tenho que fazer para resolver aquilo. O porquê que aquilo está acontecendo. Eu verdadeiramente acredito que para toda dificuldade que você tenha na sua vida, tem alguém que sabe como resolver aquilo. E o maior segredo para você ser bem-sucedida é você ter a humildade de reconhecer que não sabe tudo. E parar de ficar perdendo tempo fazendo coisas que você já fez e não deram resultados. Eu sou boa em uma coisa, em viver um ótimo relacionamento e ensinar como você pode fazer isso também. Ponto. Se você tem esse problema, só seguir as coisas que ensino, que você vai resolver isso. E se não resolver, não haveria nada mais que você pudesse tentar que não resolveria. E não precisa perder 3, 4 ou 20 anos da sua vida para descobrir. Em 24 semanas você já tem essa certeza. Me perguntam também sobre o perfil de mulher que mais tende a ter resultados seguindo as coisas que eu ensino. Se são as mulheres mais estudadas e bem-sucedidas ou as mulheres mais simples. E a resposta é: são as mulheres mais humildes. E isso independente da escolaridade e de quanto elas ganham. A questão é que existem mulheres que possuem 2 ou 3 faculdades, possuem PhD e o casamento delas está com apenas problemas leves. Só que aí, algumas delas ficam pensando muito e fazendo pouco. Às vezes eu mostro uma coisa que é simples de fazer
e por ser simples elas acreditam que aquilo não pode dar o resultado que elas desejam. E aí elas não fazem. Aí vai uma aluna simples que mal tem a terceira série, tem às vezes, 65 anos de idade e que está com um casamento 10 vezes pior do que o casamento da aluna altamente instruída. E essa aluna simples aplica tudo direitinho e consegue em menos tempo ter os resultados que a outra demorou o dobro do tempo para conseguir. Isso acontece muito. Se fosse fácil viver um casamento excelente, todo mundo vivia, entendeu? Ninguém escolhe ser infeliz, ninguém acorda, eu quero ser infeliz. Não. E vejo algumas mulheres que ingenuamente dizem, eu que não vou perder tempo ensinando o homem. Ele, se quiser que faça alguma coisa. E essas mulheres não percebem que a maior prejudicada com isso acaba sendo elas mesmas. Anota isso. Se você vive em meio a brigas constantes, se você vive ouvindo ofensas e palavras duras do seu marido, isso vai infalivelmente prejudicar a sua saúde. Batata. Não existe separação entre sua saúde, sua vida profissional e seu casamento. Se o seu casamento não estiver bem, duas coisas imediatamente acontecem, que são a deterioração da sua saúde e a queda do seu rendimento profissional. Isso não é novidade. Existem dezenas de estudos que comprovam que o seu bem-estar interfere na sua saúde. Hoje, inúmeros hospitais fazem atividades para distrair e divertir os pacientes, como forma de ajudar na cura e recuperação dos mesmos. Assim como um passarinho, quando colocado em uma gaiola, se for muito maltratado, ele fica triste e morre. Uma pessoa que ouve e passa muita raiva e tristeza logo começa a desenvolver inúmeras doenças. Então não tem o mínimo sentido um comentário desse, de uma mulher que às vezes cita isso em alguns dos meus posts, que a atitude de mudar o casamento deve partir do homem e ponto final. Eu acredito que essa atitude deve partir da pessoa mais inteligente naquele casal, entendeu? Independente de quem seja, se for o homem ou se for a mulher. Se o homem daquele casamento fosse sábio o suficiente para restaurar o casamento dele não estaria naquela situação. E não seria necessário a mulher tomar uma atitude. Mas se ele não fez isso, é ingenuidade da tua parte, ficar esperando isso por parte dele. As coisas são simples. Pelo menos um dos dois no casamento precisa saber nadar. Se o casamento já está ruim, uma coisa é fato, nenhum dos dois sabe como consertá-lo. Porque se soubesse, já teria feito. Então cabe à parte mais inteligente tomar uma atitude. Se você está se incomodando no seu casamento, qual o problema de você buscar ajuda? Se o seu marido soubesse como fazer isso, ele já teria feito. Não espere, faça você. O que quero dizer é que não é a mulher que sempre vai precisar fazer tudo no casamento, tá? Não é isso. Hoje no meu casamento dividimos as tarefas igualmente. Eu e meu marido, no entanto, a iniciativa de estruturar meu casamento partiu de mim. Hoje ele apenas dá a sequência, entendeu? E você por acaso acha que eu me importo com isso? Ai, fui eu, que tal? O que é ruim é viver uma vida infeliz, esperando pelo outro, entendeu? Quando uma mulher não toma iniciativa para melhorar um casamento, onde o homem já não tomou essa iniciativa, ela está condenando a si mesma a uma vida de sofrimento. E ela está fazendo mais isso com ela mesma do que com o marido. Ela acha que não, mas é. Mesmo que ela, em um primeiro instante, não perceba isso. Se o seu marido é um folgado, um mal-educado, um preguiçoso, um grosso, ou mesmo ruim de cama, e você é boa em todas essas coisas que ele não é, você vai ficar esperando ele querer mudar isso? Que lógica é essa? Isso é o mesmo que pegar, sentar ao lado de um mendigo e querer que ele tome a iniciativa de tomar banho. Não tem lógica. É você que vai precisar fazer ele cair na real. Porque se você não fizer isso, logo você vai estar tão suja quanto ele. Enquanto se acha mulher forte e segura por agir assim. Força é tomar a iniciativa de mudar as coisas que estão prejudicando sua paz e bem-estar. Isso é força. Ficar parado esperando o outro tomar a iniciativa é tudo menos força. Você pode chamar de comodismo, insegurança, fraqueza ou qualquer outra coisa, mas isso definitivamente não é força. Força é você ser a pessoa que faz a situação do seu casamento mudar. Não importa para mim se é você ou seu marido que vai fazer as coisas para restaurar seu casamento. O que importa para mim é que tenha uma pessoa inteligente no casamento para tomar essa iniciativa, já que isso está prejudicando a ambos. O que eu sei é que a gente, na maioria das vezes, é ninguém, entendeu?
No dia que você tomar uma responsabilidade de regar as plantas da sua casa todos os dias, essas plantas passam a serem regadas, certinho. Mas quando todos da casa podem fazer isso, a gente rega as plantas, isso na prática ninguém acaba fazendo. Um grande problema que vejo nas terapias de casais convencionais é isso. A terapia é feita com um casal e depois um fica esperando pelo outro e ninguém faz nada. Um fica só preocupado em acusar o outro e ninguém toma iniciativa de nada. É muito mais produtivo combinar com o marido de que você rega as plantas e ele fica responsável por jogar o lixo, do que deixar as duas atividades livres para qualquer um fazer quando tiver afim. Na maioria das vezes isso não funciona, entendeu? Precisa ter tudo explicado. Com relação à melhora do casamento é a mesma coisa. Prefiro trabalhar apenas com uma das partes, seja o homem ou seja a mulher, porque aí as coisas são simples. A tarefa é passada e essa pessoa sabe que se ela não fizer a coisa não vai acontecer. E ela não tem uma segunda pessoa para culpar. Em se tratando de estruturação de casamentos, as coisas funcionam exatamente assim. Então, assim, me perguntam muito o que é preciso para fazer o casamento passar a ser melhor do que na fase do namoro. Você precisa estar em um relacionamento. Não adianta dizer que já se separou há 1 ano e que o marido já tem outra família e querer restaurar esse casamento. Se ele não está mais na sua casa e não fala mais com você, não há muita coisa que você possa fazer. Então a primeira coisa é estar em um relacionamento, a segunda é aprender a dar comandos ao inconsciente do seu esposo, e isso na jornada nós trabalhamos muito, e a terceira é ser disciplinada na aplicação desses passos. Esses são os 3 ingredientes que eu considero essenciais para se conseguir fazer um casamento passar a ser melhor aí do que na fase do namoro. Agora existem outras coisas que são importantes também, como entender sobre personalidades, qual a personalidade do seu marido, do seu esposo, qual que é a sua, como dar comandos que funcionam nele, como fazer um sexo de conexão para tornar ele mais ligado em você através do sexo, como fazer a manutenção do casamento, porque se você não souber fazer isso, você não consegue manter ele assim, nesse estágio constante de melhora, de evolução. Colocar limites é uma outra coisa muito importante no casamento. No entanto, o grande segredo dos limites é que eles normalmente só são bem aceitos pelo marido quando você cria uma base no inconsciente dele para fazer isso antes. São coisas que parecem simples, mas que não dá para pegar em um dia ou semana. Precisa realmente de uma orientação para aprender como fazer isso. Jaylee, mas e se meu marido ver que eu estou assistindo suas aulas? Isso vai parar de funcionar? Não, isso não interfere em nada. Nada do que eu ensino vai contra o amor e respeito em um casamento. Mas como a maioria das coisas refere-se a como lidar com o inconsciente dele, elas funcionam da mesma forma. Meu marido mesmo usa muitas coisas que aprendeu comigo, em mim. E isso faz só bem para ambos. Às vezes eu faço algo que ele já diz, está usando suas técnicas em mim, E mesmo ele sabendo disso, funciona igual. A única ressalva é que eu prefiro que você estude sozinha para não ficar esperando por ele, que ele faça nada no tocante à aplicação das coisas que ensino, porque isso não é necessário. Para se acender um fogo, basta uma pessoa com uma tocha, só isso. 2 pessoas encarregadas de fazer a mesma coisa, na maioria das vezes acaba sendo menos produtivo. Mas se ele for mente aberta e quiser ver as aulas com você, está tudo bem com isso. Bem, essa conversa de hoje foi um pouco mais extensa, Eu quis realmente que você me conhecesse a minha história, para que pudesse julgar por si mesma o que está por trás, de tudo que eu ensino. Se você se identificou com as coisas que eu disse, se você achou que elas fazem algum sentido para você, saiba que isso é apenas o começo de uma nova fase de descobertas aí na sua vida. Cola no meu material, continua me acompanhando, porque com a técnica certa, o resultado é bem diferente. Então é isso, um grande abraço. Tchau!